Então, o que é saúde e o que é doença à luz da doutrina espírita? Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado dos órgãos ou parte do corpo. Nós estamos acostumados hoje com a medicina, da forma como ela está, como nos é apresentada, a procurarmos diretamente os especialistas. Se nós temos uma dor no estômago, nós vamos para o gastroenterologista. Se nós temos um problema de ouvido, nós vamos no otorrinolaringologista. E assim por diante. Normalmente nos referindo eu estou com um problema no estômago, eu estou com um problema na cabeça, eu estou com um problema numa outra parte do corpo. Só que não é esta parte do corpo que adoece, mas esta parte do corpo está dando sinais de que alguma coisa na minha totalidade, no meu ser, não está bem. Cada um de nós tem predisposições, cada um de nós tem sensibilidades. Então alguns vão adoecer de uma determinada maneira por uma emoção inadequada, outros vão adoecer de outra maneira pela mesma emoção inadequada. Então, quando nós estamos doentes, nós precisamos nos dar conta. O meu corpo físico hoje, ele pode estar com uma gripe em função de um vírus, mas eu só contraí esse vírus e desenvolvi a gripe porque antes ou eu estava submetido a um estresse muito grande, ou eu estava desarmonizado emocionalmente, e isso deu a chance para que esse vírus começasse a fazer efeito em meu corpo e a doença se manifestasse. Nunca só o corpo físico está doente ou saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Então, como dissemos, as informações vêm do nosso ser, da nossa mente. James Taylor Kate, que foi um famoso homeopata americano, já dizia que o homem adoece por um mau pensamento. Então basta nós começarmos a pensar inadequadamente, pensar mal do nosso vizinho, do nosso próximo, de forma sistemática, e isso vai abrir campo para que eu possa começar a adoecer fisicamente. O corpo de um ser humano vivo deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. Nós somos seres espirituais habitando no corpo físico e estamos passando para esse corpo físico as impressões que existem em nosso espírito. A desarmonia começa no espírito, que influencia o campo energético, gerando um desequilíbrio em seguida na mente e no físico. Então, nós temos a ideia de que muitas vezes, em função das nossas emoções inadequadas, nós estaremos bloqueando centros de força, os nossos chakras, e com isso nós estaremos dificultando a absorção da energia cósmica, que pode nos equilibrar um pouco mais. E é por isso que nós vamos fazer um tratamento de passe, fazendo um passe isolado, um passe magnético, para que a gente possa reequilibrar essas energias e, consequentemente, prevenir e ajudar na cura de algumas doenças. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, o indivíduo se encontra num estado que nós denominamos de saúde. Então, a saúde estará acontecendo sempre que nós estivermos dentro de um conjunto em que as funções corporais estão acontecendo de forma saudável, harmônica, mas também o nosso espírito está equilibrado. Quando uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. E então falamos que o indivíduo se encontra em um estado de doença. Doença, então, é a perda relativa desta harmonia. Nós podemos muitas vezes começar a adoecer antes de começar a aparecer manifestação física. Então, como a gente disse antes, a doença se manifesta primeiro no espírito. Uma pessoa que constantemente está com raiva é uma pessoa doente, doente espiritualmente. Essa doença espiritual vai levar alguns anos para que ela comece a se manifestar, talvez, no seu emocional. E aí ela vai começar a ter destemperos dessa raiva. E com o tempo ela pode começar a afetar o físico, muitas vezes afetando os órgãos relacionados com a região digestiva, fígado, estômago, etc. Então nós precisamos começar a pensar sempre em termos de saúde. Se hoje eu estou apresentando algum problema de saúde, eu tenho que lembrar que não é apenas a questão física que está envolvida, mas existe também a questão emocional e espiritual.
Essa perturbação da harmonia acontece a nível da consciência. Novamente, consciência entendendo como a parte espiritual do ser, que enquanto corpo é a forma de apresentação dessa desarmonia. É importante prestar então atenção às emoções a que nos deixamos levar, porque às vezes nós não nos damos conta que aquela tristeza que nós nos deixamos levar por uma perda de alguma coisa que talvez não tenha um significado tão grande, mas essa tristeza ela começa a afetar a minha produção de neurotransmissores. Hoje quem usa antidepressivo tem a explicação de que precisa do antidepressivo para regular a sua serotonina, que é o neurotransmissor que nós produzimos. Quando nós vivemos momentos de tristeza, nós estamos diminuindo a produção dessa serotonina. Então, de tanto nós continuarmos manifestando uma tristeza, nós vamos começar a diminuir a nossa produção constante de serotonina até chegar ao ponto que nós precisamos de um antidepressivo para repor o nível de serotonina no nosso corpo. Então, nesse momento, nós vamos precisar de um antidepressivo. Agora, eu vou precisar o tempo todo? Talvez não. Vão depender de caso a caso. Talvez eu não precise usar por muito tempo, desde que eu comece a trabalhar também na questão espiritual, desde que eu comece a ajudar a minha forma de pensar a vida, de encarar as coisas como elas estão acontecendo. O nosso não consciente ou inconsciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Para se dar conta aonde está situada a causa inicial de cada problema, tanto os médicos como os pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, o que está diante dos nossos olhos, o que é notório para todas as pessoas que estão ao redor, mas também identificar o que está escondido na sombra, o que está por trás daquilo que está aparecendo, o que quer dizer aquela manifestação física. À medida que nós estivermos aprendendo a ler esse tipo de situação, nós vamos identificar antes mesmo da doença aparecer o que está causando aquele problema. Então, quando nós trazemos uma imagem como essa, é uma metáfora da nossa visão da doença. Então, nós olhando essa imagem, nós estamos fixando os nossos sentidos na doença física. Se nós estivéssemos lá no plano espiritual, olhando essa mesma imagem como se ela estivesse com uma doença, nós provavelmente estaríamos enxergando coisas que visivelmente nós não estamos percebendo muito bem, mas ela está aqui, de uma forma tênue, a gente consegue identificar, voltando, que existe alguma coisa, mas que no primeiro momento não se via. Depois que já se passou e já se identificou o problema, fica mais fácil. Com o treinamento, nós estaremos, no futuro, percebendo as coisas dessa forma, em que nós estaremos olhando para a situação física, mas nós estaremos também percebendo o que está por trás dessa situação física. Nós estaremos vendo o sintoma emocional, mas estaremos percebendo o que está por trás desse sintoma emocional. E assim, estaremos identificando essa presença mesmo num ambiente claro, dentro de uma situação do nosso dia a dia. Então, procure prestar com atenção se vocês conseguem identificar alguma coisa que é muito discreta, mas que ela já existe nessa imagem. No momento em que nós passamos para a visão que é do plano espiritual, nós conseguimos enxergar que existe alguma coisa a mais que está aqui presente. Mas, com o futuro, nós estaremos percebendo de uma forma mais clara essa imagem. E é essa sensação, esse treinamento que todos nós, médicos e pacientes, precisamos começar a exercitar para que a gente possa identificar realmente o que está acontecendo de alteração a nível físico e a nível emocional. Então, por que médicos e pacientes precisam aprender a identificar a causa inicial? Os médicos, porque têm o papel de orientar. Se nós vamos num médico que não tem esse conhecimento
e não tem ideia de que a causa do problema é muitas vezes anterior àquilo que está aparecendo, ele jamais vai dizer para o paciente para tratar isso, ele vai só tratar a consequência. Então ele vai dar o analgésico, ele vai dar o antitérmico, ele vai dar a medicação que está correta do ponto de vista material, mas está incompleta se nós trabalharmos com as questões do espírito. Os pacientes, porque são os principais interessados e responsáveis pela sua cura. Então, o paciente tem uma sabedoria interior e que deve ser respeitada. Eu tive um paciente que tinha procurado já há algum tempo um outro médico porque ele tinha uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que era frequente. E ele dizia para o médico: doutor, eu sinto que essa dor de cabeça começa aqui no estômago. E o médico olhou na sua sabedoria e disse para ele: meu filho, o seu problema é na cabeça, não é no estômago. Isso é uma dor de cabeça, então esqueça o seu estômago. Mas ele passou durante anos sempre com aquela ideia, que a dor de cabeça parecia que surgia do estômago. Quando ele esteve no consultório, olhando a história, conversando com ele, procurei identificar como era a alimentação dele. E como já tinha tido alguns casos de enxaqueca por causa de derivados de leite, sugeri a ele: quem sabe então faça a experiência. Pare com o leite durante 15, 20 dias e vamos ver como é que fica a frequência da sua dor de cabeça. Ele voltou ao consultório 30 dias depois, maravilhado porque ele tinha tido uma única crise de enxaqueca naquele período, justamente quando ele tinha voltado a tomar leite, depois de tanto tempo que ele tinha dor de cabeça quase que semanal, mais de uma vez por semana. Então ele não tinha razão quando ele disse para o primeiro médico que o problema dele começava no estômago? Tinha. Se tivesse sido valorizado isso no primeiro momento, ele já teria curado esse problema há muito tempo. Mas ele não acreditou na sua intuição. E o médico também, por desconhecimento desse tipo de situação, não acreditou na versão do paciente. Então, por isso, ambos precisam ter esse tipo de conhecimento, para começar a identificar aonde mais estão as causas de cada problema.